Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de segunda-feira, dia 25 de abril, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Time, antes das análises, vou passar uma coisa aqui muito importante para vocês. A promoção do nosso grupo VIP acaba dia 30 de abril, que é o próximo sábado. E uma coisa que é interessante, você que contratar a R$ 29 por mês, neste momento de promoção, você pode fazer a renovação e vai sempre pagar 29, tá bom? Agora, a partir do dia 30 de abril, o preço muda. Aí, quem pegou, pegou. Quem não pegou, infelizmente, vai ficar de fora desse precinho, o melhor custo-benefício do mercado. E como que funciona esse grupo VIP? Você recebe na palma da sua mão, através do Telegram, todas as nossas entradas de futebol, NBA, Fórmula 1, aliás, a Fórmula 1 nós tivemos a quarta etapa de 4 corridas, nós acertamos 4, tá, pessoal? Ou seja, estamos 100% na Fórmula 1. E ainda o robozinho de gols. Quem já conhece o robozinho de gol sabe, ele não vacila. Vacilou, é gol. Ele passa a informação, você entra e é green. Acerta demais. Vou deixar o link aí embaixo no comentário fixado, clica e chega junto. Você não vai se arrepender. Bora lá, time. Primeiro prognóstico, mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para você, estamos juntos sempre. Na Inglaterra, Premier League, vamos aqui de Crystal Palace versus Leeds. Jogo às 16 horas na casa do Crystal Palace. Olhando zona de classificação, Crystal Palace 14ª colocação com 37 pontos e o Leeds 16ª colocação com 33 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O Crystal Palace jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5. Em casa tem uma consistência maior de vitórias. Falando de mercado de gols, é um time que geralmente tem placares aqui com gols, over 1,5 batendo em alta probabilidade. O que é over 1,5? Acima de 1,5 gol. Agora o Leeds jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, temos aqui 1 empate, 3 vitórias e são 6 derrotas. Acaba perdendo bastante fora. Falando de mercado de gols, o over 1,5 também batendo em alta probabilidade. Olhando um pouquinho aqui a parte histórica, Sassuolo. Olhando a tabela de classificação, a Juve na 4ª posição com 63 pontos, brigando aqui em zona de Champions, né? Talvez até por título ainda, acho que ainda matematicamente dá, claro. Difícil, né? O Milan já tem aqui 74 pontos. Já o Sassuolo, 10ª colocação, meio de tabela, 46 pontos, não briga mais por nada. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto, o Sassuolo jogando em casa das 10 últimas partidas. Perdeu 2, perde pouco, empatou 3 e venceu 5. Sim, tem uma boa consistência jogando em casa. Falando de mercado de gols, é um time extremamente over 1,5 e over 2,5, batendo em alta probabilidade. E percebam algo interessante, nos últimos 10 jogos do Sassuolo, em 8, batendo aqui, ambas marcam. Ou seja, quer ver gol? Chama o Sassuolo. O Sassuolo faz e toma gols, tá bom? Agora, olhando aqui a Juve jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos temos uma derrota, são 3 empates e 6 vitórias. Tem uma consistência maior de vitórias, mesmo jogando fora de casa. Falando aqui de mercado de gols, over 1,5 também batendo com alta frequência, alta probabilidade. Falando um pouquinho do histórico dos 5 últimos jogos na casa do Sassuolo, temos 1, 2, 3, 4 vitórias para a Juve e 1 empate. Ou seja, a Juve jogando fora contra o Sassuolo geralmente leva. Agora, domingão, final do dia, eu tô aqui gravando, olhando aqui as estatísticas para tentar trazer um conteúdo para te ajudar de alguma maneira no trade esportivo. Claro, pra você ter uma renda extra aí, pô. Vou pedir só aquela força. Dá aquela metralhada no like, faz aquele comentário, porque dessa maneira a gente continua aqui trazendo um conteúdo diariamente para vocês. Posso contar, né? Muito obrigado, valeu, eu sei que eu posso. Vamos lá, Portugal, vamos de Braga versus Porto, jogo às 14 horas na casa do Braga. Olhando a tabela de classificação, o Porto na 1ª colocação com 82 pontos, rumo ao título, né? Já o Braga na 4ª colocação com 56 pontos.
Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O Braga jogando em casa, das 10 últimas partidas, 2 derrotas, perde pouco, 2 empates, 6 vitórias. Tem uma consistência aqui maior de vitórias. Falando de mercado de gols, over 1,5, acima de 1,5 gol, batendo com alta probabilidade. Agora o Porto, fora de casa, dos 10 últimos jogos, é uma race muito forte, né? São 2 empates e 8 vitórias. Não sabe o que é perder dos 10 últimos jogos, mesmo fora de casa. Falando de mercado de gols, over 1,5, também batendo em alta probabilidade. Se olharmos aqui o histórico entre Braga e Porto na casa do Braga, temos 2, 3 empates e são 2 vitórias para o Braga, tá bom? Percebam também que dos últimos 5 jogos, em 4 temos tendência over 1,5 de gols e das 5 últimas partidas, em 4 ambas marcam. Às 16h30 na casa do Boa Vista. Olhando a tabela de classificação, o Sport na segunda colocação com 73 pontos, já o Boa Vista do meio para baixo da tabela, 12ª colocação com apenas 33 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto das equipes. O Boa Vista jogando em casa, das 10 últimas partidas, perdeu apenas um jogo, perde pouco em casa, ganhou 3, também não ganha muito, e empatou 6, ou seja, empata pra caramba jogando em casa. Falando aqui de mercado de gols, over 1,5, batendo em alta probabilidade. Agora o Sporting fora de casa, das 10 últimas partidas, perdeu apenas um jogo, também perde pouco, mesmo fora de casa, empatou 3 e venceu 6. Uma tendência de vitórias forte, mesmo como visitante. Falando aqui de mercado de gols, over 1,5, também batendo em alta probabilidade. Se olharmos o histórico dos 5 últimos jogos na casa do Boa Vista, temos 4 vitórias para o Sporting e apenas um empate, ou seja, o Boa Vista não sabe o que é vencer a equipe do Sporting, mesmo jogando em casa. França, segunda divisão, vamos aqui de Toulouse versus Niort, jogo às 15h45 na casa do Toulouse. Olhando a zona de classificação, o Toulouse na primeira colocação com 73 pontos e o Niort, meio de tabela, com 45 pontos na 10ª posição. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Toulouse jogando em casa. Das 10 últimas partidas, perdeu apenas um jogo, empatou outro e venceu 8. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, over 1,5, batendo em alta probabilidade. Agora o Niort jogando fora de casa como visitante, das 10 últimas partidas, ganhou 3, empatou 2 e perdeu 5. Costuma perder mais jogando fora de casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 também batendo em alta probabilidade. Falando aqui um pouquinho do histórico dos 5 últimos jogos na casa do Toulouse, temos 1, 2, 3 vitórias para o Toulouse e são 2 vitórias para o Niort. Ou seja, o histórico é